Fala galerinha, tudo jóia? Nessa segunda semana vamos falar de variável incógnita, entender um pouquinho o que significa isso, tá jóia? Para complementar esse conteúdo, a gente vai ver algumas figuras planas também, as suas propriedades, e relacionar ela com essas variáveis que nós vamos aprender aqui. O que é uma variável e uma incógnita, então? Variável ou incógnita nada mais é do que um valor desconhecido. E para determinar esse valor desconhecido, nós chamamos ele de uma letra, tá? Especificamente, nós usamos na matemática as letras x, y e z, mas pode ser qualquer outra letra. Então, o que é uma variável? Então, é um valor desconhecido que é representado por uma letra. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um retângulo, tá joia? E eu não conheço os lados desse retângulo. Eu tenho, então, que a largura que o comprimento é dado por 3x, e a largura é dada por x, ou seja, o comprimento é o triplo da largura. Como eu não sei essa medida, eu só sei essa informação, que o comprimento é o triplo da largura, eu estou falando disso aqui porque o comprimento é 3x e a largura é x. Tá? E se eu estou falando de um retângulo, seus lados paralelos têm a mesma medida, né? Em cima também é 3x e aqui é x. Tá? Assim, vamos determinar uma expressão algébrica para representar o seu perímetro. Primeiro, o que é expressão algébrica? É uma expressão onde é apresentado variáveis. O que são as variáveis que eu acabei de falar? São valores desconhecidos que são representados por letras. E o perímetro, o que vem a ser o perímetro? É a soma dos lados de uma figura. Perímetro é isso, soma dos lados. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou somar, ó, o lado x com o lado x, que são suas larguras, mais o 3x, mais o 3x. Como que eu vou somar isso, professor? É muito simples. É só você fazer o seguinte, ó. É como se fosse somar outro número qualquer, de unidade em unidade. Aqui eu tenho x mais x vai ser 2x. 2x mais 3x é 5x. E 5x mais 3x vai ser 8x. Tá joia? Então a expressão que me permite calcular o perímetro desse retângulo é dado por 8x. Vamos somar de novo, para ver se ficou claro. X mais x, 2x. 2x mais 3x, 5x. 5x mais 3x, 8x. Agora, ó, vamos pensar o seguinte. Se x for igual a 2, determina a medida dos lados desse retângulo e o seu perímetro. Primeiro os lados, ó. Vamos repetir o retângulo aqui. Se x for 2, eu tenho que a largura será 2. E o comprimento? Quando eu falo 3x, galera, o que é 3x? É 3 vezes o x. Então aqui o comprimento aqui será 3 vezes o 2, porque o 2 é o valor de x. 3 vezes 2 é igual a 6. Mesma coisa vai acontecendo em cima. 3 vezes 2 é igual a 6. E o perímetro? O perímetro não é dado pela expressão algébrica 8x. Então o perímetro será 8 vezes 2, que é igual a 16 unidades. Tá joia? Então, isso que é variável incógnita, tá? São valores desconhecidos que eu vou representar por uma letra. Quando eu não sei determinado valor, eu represento por uma letra. Olha só, isso aqui, a ilustração abaixo, apresenta um retângulo e um triângulo equilátero, cujas medidas dos comprimentos de seus lados estão indicados nas figuras, em função de um parâmetro x. Vamos observar isso. Aqui eu tenho o retângulo, a sua largura é x, e o seu comprimento é x mais 7. Então eu tenho que nem em cima, o outro comprimento é x mais 7, a outra largura também é x. São paralelos, têm a mesma medida. Esse é o retângulo. Aqui eu tenho um triângulo equilátero. A base é 3x. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Se esse lado é 3x, os outros dois também será 3x. O que eu quero agora? Ó? A soma dos perímetros desses polígonos equivale à expressão algébrica. Aqui eu tenho as alternativas. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular o perímetro de cada figura, igual a gente fez no exemplo anterior. Depois, lá no final, eu vou somar os dois perímetros, que é o que o problema está propondo aqui, ó, isso que eu quero. Primeiro, vamos calcular o perímetro do retângulo. O que é o perímetro, então? A soma dos lados. Aqui eu vou fazer o x mais 7, mais o x mais 7. Primeiro, nós vamos somar os valores de x, vamos somar as incógnitas.
x mais x dá 2x. 2x mais x dá 3x. 3x mais x, 4x. Vamos colocar aqui. Agora eu vou somar esses números aqui, ó. O 7 mais o 7 é igual a 14. Então, a expressão algébrica que me permite calcular o perímetro aqui, ó, esse aqui que é o perímetro do retângulo, é 4x mais 14. Vamos fazer o do triângulo equilátero agora. Vamos somar os lados. 3x mais 3x mais 3x. 3x mais 3x dá 6x. 6x mais 3x vai dar 9x. Então, essa expressão algébrica permite calcular o perímetro do triângulo equilátero ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dos perímetros, que é o que o exercício está pedindo ali, ó. Vou encontrar a expressão algébrica que me permite, né, calcular o perímetro, a soma dos dois perímetros ali, melhor dizendo. Então, vamos colocar aqui, ó, a expressão algébrica lá do perímetro do retângulo mais o do triângulo. Vamos somar os x aqui. 4x mais 9x dá quanto? Isso aí, 13x mais o 14. Então, essa é a resposta. A soma dos perímetros equivale à expressão algébrica 13x mais 14, que está lá na letra A. Ah, exatamente isso, ó, letra A. 13x mais 14. Vamos ver um exemplo, outro exemplo aqui envolvendo incógnitas, ó, e variáveis. Observe abaixo um quadrado cujo lado mede 8 metros. Aqui está o quadrado. Eu tenho um retângulo e dois retângulos, né? Esse quadrado é dividido em dois retângulos. Um retângulo preenchido de vermelho e outro em branco ali, ó. Essa medida do retângulo ali vermelho, ó, a largura do retângulo vermelho, é chamado de x. Eu não sei quando mede aquilo. E o lado do quadrado mede 8 metros. O que eu quero encontrar? Vou ler para vocês. De acordo com as medidas indicadas, uma expressão que representa a fração desse quadrado que está colorida de vermelho é igual a... Então, olha só o que eu quero. Ó. A fração do quadrado que está colorida de vermelho. O que eu posso trabalhar aqui, então? Ó? Aqui eu tenho as alternativas e vou trabalhar com a seguinte resolução. Olha para vocês. A área do retângulo sobre a área do quadrado. A área de qual retângulo? Do vermelho. Porque eu quero a fração que representa a parte colorida ali em vermelho. Como que determina a área do retângulo? Ó? Vai ser 8, porque 8, como é um quadrado, o comprimento do retângulo vermelho será 8 metros também. Então, será 8 vezes o x. Como determina a área do retângulo? Comprimento vezes a largura. O comprimento é 8 e a largura do retângulo vermelho é x. E a área do quadrado, professor, como que determina? Basta você multiplicar os lados do quadrado, vai ser lado vezes lado. Se o lado do quadrado é 8, vai ser 8 vezes 8. O que eu vou fazer aqui? Ó? Como é multiplicação, posso simplificar 8 em cima, 8 embaixo. Vai sobrar o quê? X sobre 8. Então, aqui nós temos a fração do quadrado, né, que representa a parte colorida ali em vermelho. Resposta está lá na alternativa C. Essa é a nossa resposta correta. X sobre 8. Vamos ver um exemplo aqui, ó, trabalhando também com essa ideia. Aumenta-se um número em 14 unidades. Em seguida, triplica-se a quantidade obtida. Primeiro, que número? Tá vendo só? Eu não sei qual número que eu vou aumentar em 14 unidades. Se eu não sei qual é esse número, eu chamo de uma letrinha X. Esse é o número que eu vou aumentar, 14 unidades. Aumentei, X mais 14. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou triplicar. O que é triplicar? Multiplicar por 3. Então aí nós temos essa relação, essa expressão algébrica. A metade do sucessor de um número. Primeiro, mas que número? Qual número que eu vou obter o sucessor dele e depois a metade ali? Eu não sei, não tenho esse número, então é x. O que é o sucessor? É adicionar uma unidade. Se fosse antecessor, você ia fazer menos 1. Como é sucessor, mais 1. Esse é o sucessor de um número. E a metade, o que é a metade? É dividir por 2. Então aqui eu tenho essa relação. Galerinha, é isso que eu tinha que passar para vocês. Tá? Peguem as atividades do PET aí, vamos tentar fazer. Qualquer dúvida é só me chamar
que eu estou à disposição, tá joia? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Bom trabalho a todos. Tchau, tchau.